Aí, beleza pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Esse vídeo aqui eu vou discutir com... Eu estou devendo um vídeo para vocês, ele vai sair em seguida, que eu vou falar um pouquinho sobre gabarito. Mas esse vídeo aqui eu vou discutir um pouquinho ainda sobre modelagem, moldes, modelista. É um assunto que eu não gosto de discutir, tá bom? Bora lá então, vou responder alguns amigos. Eu fiz uma cola aqui da semana, né, que foi uma semana meio apertada, e eu vou dar algumas visões, algumas opiniões minhas, talvez acrescente para vocês. Eu falo aqui para pessoas que estão pensando em produção, em pessoas que estão pensando em vendas. Eu converso com muitas pessoas que estão aí na luta, tentando vender o produto e trabalhando com uma loja ou montando suas coisas. Então é para esse público que eu me direciono aqui. Provavelmente esse vídeo terá que ser cortado porque é um assunto longo, mas se você é iniciante em costura, pode ficar aqui e tentar entender um pouquinho sobre o que eu vou falar aqui, lembrando que isso aqui eu vou dar uma visão só, porque esse processo ele é muito extenso, tá? Então eu vou dar só uma visão de algumas coisas que podem ser relevantes para que você possa entender um pouquinho mais sobre essa questão de confecção, tá bom? Bora lá então. Modelagem, né? Antes de falar em modelagem, a gente tem que ressaltar o profissional de produção, que é um modelista, tá? O modelista, ele trabalha entre piso de fábrica, ou seja, produção e criação, tá? Ele é um profissional intermediário, ele não é um profissional que demanda toda a criação da peça. Acima disso, aí a gente ainda tem outros profissionais. A gente tem designer, a gente tem aí os estilistas. Então vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre estilo, porque estilo é interessante. Falar que é aquilo que eu sempre falo: escolha uma linha para que você possa trabalhar o estilo dessa linha e atender um determinado público, tá ok? Então, para isso você precisa de um estilista, que é aquela pessoa que vai estar desenvolvendo e criando o tempo todo as suas coleções ou as peças que você vai estar trabalhando, tá? Então, muita gente é meio metido a estilista, tá? Mas no fundo, eu acredito que é o seguinte: na confecção a gente não lida tanto assim com estilistas, a não ser o pessoal que realmente trabalha por produção, que a empresa tem toda uma estrutura voltada. Aí sim, eu acredito que o estilista é fundamental dentro dessa questão, tá? Porque o estilista é que faz a cara da empresa, né? O público que a empresa vai atender. Então ele que é o criador daquelas coleções ou das peças que vão estar em venda ali, tá? Então o que eu digo sobre estilista é dentro da linha de produção. Então bora lá. O setor de criação, que é o estilista, o designer que vai estar desenhando ali as peças e tal, eles criam em conjunto o trabalho e leva para a modelista. A modelista, ela trabalha entre o piso de fábrica e a parte de criação da empresa, tá? Uma empresa que desconsidera uma modelista pode ser uma modelista experiente, tá? Porque uma modelista, ela tem que ter uma certa experiência. Pode ser para ela um tiro no pé. Por quê? Hoje, com novas tecnologias, as pessoas veem modelagem como um pedaço de papel. Mas o modelista em si é o responsável para transformar o desenho em confecção. Então é ele que vai pegar todas as medidas, vai fazer todos os estudos ali junto com esse pessoal que eu estou falando, que é o estilista, para ver o que dá e o que não dá. Isso é um processo longo, penoso e demorado, e demanda um investimento muito grande nisso aí, tá? Depois a gente vai chegar em modelagem, é só para vocês entenderem aí, tá? Então, gente, a modelista é aquela pessoa que chega e coloca a peça e que faz a peça que saiu lá do desenho a tornar realidade. Para isso ela precisa ter um conhecimento dos tecidos, tem um conhecimento da costura, ela tem que ter um conhecimento de medidas matemáticas muito grande, tá? Não é só... E ela tem que ter uma interpretação também do que a empresa tem como base para produzir esse determinado produto. Então é da mão do estilista, do modelista, que sai todos os acabamentos que vai em uma peça. Então se a modelista não sabe costurar, é um peixe fora d'água.
Porque mesmo ela tendo uma piloteira do lado, se ela não sabe costurar, é estranho. Porque para você ter a visão, a partir do papel até a costura, é um caminho muito longo, muito penoso, os acabamentos que vai, o tipo de tecido que vai, o tipo de caimento que vai dar, que tipo de fibra está sendo usada, que tipo de fibra vai dar certo ou não vai dar certo, que tipo de tecido de trama está sendo usado. Então a modelista ela tem que ter um conhecimento muito grande. Além dela ter que ter esse conhecimento grande, ela tem a responsabilidade total, depois daquilo dali, para entender todo o processo de produção, porque ela vai elaborar a ficha técnica. Isso é muito interessante de falar, que uma amiga minha falou na página, ela falou assim: Júlio, na página do canal, quem não conhece vai lá, ela falou: Júlio, mas é muito interessante o que você diz, mas eu tenho 20 anos, nunca trabalhei com uma ficha técnica. Gente, quando a gente trabalha por produção, ou a gente tem ciência de como é montado aquele produto, ou então a gente tem que elaborar todos os processos, porque você vai lidar com vários profissionais diferentes. Você vai lidar com profissionais de corte, você vai lidar com profissionais de costura diferente, né? Até mesmo, né, pessoal que passa, dobra, esse tipo de coisa, você vai lidar com isso, para o produto sair aceitável no final. Então não é só um pedaço de papel, não é só uma pessoa que risca um pedaço de papel. Ainda que você tenha pedaço de papel, se você não tem o conhecimento de como ele foi feito, para que foi feito, que tipo de produção aquilo ali foi elaborado, muito provavelmente ele não vai dar certo no final, né? Ah, Júlio, mas modelagem de malha é tudo igual. Quem disse isso está completamente errado, totalmente errado. Né? Porque você tem detalhes diferentes, cada modelagem tem um detalhe diferente. Além disso, você tem N tipos de malha, tudo que entra na linha de malharia. Você tem malhas com composições mistas, você tem malhas com fio sintético, você tem linha de malharia com fibras naturais. Então tudo isso interfere na modelagem. Ah, Júlio, mas eu falo de modelagem fio 30, é só uma camiseta fio 30. Gente, essa é uma visão que muito provavelmente vocês desconsideram da malha. Te digo o seguinte, sou até de dizer que tem certo tipo de malha que é muito mais difícil que trabalhar do que trabalhar com um tecido plano. Isso a gente vê logo de cara quando o pessoal fala comigo em leggings, e às vezes eu vejo eles costurando leg, me mandam os defeitos que está dando lá e eu fico olhando, falo assim: meu Deus do céu, como é que vai resolver isso? Você entendeu? Por quê, gente? Porque está se desconsiderando o que é necessário para produzir, tá? Então não fiquem com medo do que tudo que eu vou dizer aqui não, que muito provavelmente isso só vai servir para vocês como conhecimento de processo, porque todo mundo começa por baixo mesmo, tentando, mas não desconsidere a questão de modelagem, não achem que tudo é igual, tá? Tem modelagem que você pega aí, por exemplo, de uma leg que ela vai dar num determinado tipo de tecido e no outro ela não dá de jeito nenhum, tá? Então aí é que entra o profissional de modelagem, porque é ele que está tirando do papel e colocando dentro da base que você quer ter. Ah, gente, mas eu vou fazer só camiseta. Gente, ninguém sobrevive só com um produto. Ter um bom profissional de modelagem, se você está começando uma pequena empresa, eu falo para muitas pessoas que são empresários, se você está começando uma empresa, tenha ciência, o profissional de modelagem é que vai fazer a diferença na sua empresa. Ah, mas eu compro um molde. Nem sempre você vai encontrar aquilo que você quer, porque as pessoas não desenvolvem moldes para tudo, tá? Não desenvolvem. Então, para você ter um bom acabamento, você tem que ter o profissional que tenha disposição de fazer esse molde para você, ou você tem que saber lidar com a costura muito bem para poder fazer isso, tá? Isso é muito comum. Eu vou dar um exemplo claro aqui de uma coisa que eu vi essa semana e eu fiquei sentado olhando do outro lado. Uma pessoa que é inexperiente, para ele tudo é a mesma coisa. Uma pessoa que tem um pouquinho de experiência, ele já sabe que não, que ele depende de equipamentos diferentes. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que
até falou isso. Ele precisa de um equipamento diferente, uma forma diferente, uma equipe diferente para poder conseguir trabalhar. Ah, vou estampar um Nike aqui nessa jaqueta e beleza. Mas será que vende? Será que isso vai criar para você um produto exclusivo? Será que a sua modelagem está correta para isso? São detalhes. Como é que você está tirando isso? Está dando perda? Só uma modelista pode te dizer isso. Por quê? Porque é um profissional que trabalha do seu lado. Tá? Vou falar aqui, vou responder uma outra pergunta que é muito mandada para mim. Júlio, você tem modelagem em PDF? Deus me livre. Tem aqui uma modelagem, gente. Ela é uma jaqueta PMG e GG. Tem em papel nela, só nesse papel que vocês estão vendo aqui, em torno de 8 metros. Tem para trás da câmera aqui, a bobina está ali. Tá? O restante da bobina está ali. Aqui só tem uma calça que eu fiz aqui para poder fazer um conteúdo para vocês aí. Bom, imagina pegar tudo isso aqui e passar para PDF para mandar para alguém. Eu estou falando aqui, gente, de modelagem para produção, para quem pensa em confecção. Não existe isso. A gente tem a modelagem CAD, né? A gente tem vários sistemas CAD aí, tem um bem conhecido no mercado. Isso exclui a modelista? Não. E eu falo por experiência própria. Estou cansado de ver erro em CAD terrível, erro de aproveitamento, erro em um monte de coisa, até mesmo em montagem. Tem um monte de gente que às vezes pega e não sabe nem sequer como montar, né? Então, por quê? Porque desconsidera a modelista. Não me basta ter um programador bom que não saiba que tipo de tecido que eu vou usar, qual é a forma de corte que eu vou usar, qual é o ajuste que eu posso ter, né? Não basta você aumentar ou diminuir o tamanho da peça. Ela tem que caber dentro da produção que você quer fazer. Tem que caber dentro dos custos que você quer fazer. Tá? Isso para muito novato aqui é um assunto muito complexo, mas eu estou tentando resumir o máximo possível. Tá? Graduação. Outro assunto extremamente difícil de conversar com o iniciante. Por quê? Porque nós não cortamos todos os tamanhos de uma vez. A gente tem um público que a gente atende. Ou a gente atende o infantil, ou a gente atende o juvenil, ou a gente atende o feminino jovem, ou a gente atende os tamanhos nobres. Porque se nós for atender tudo, a gente vai cortar um app no mesmo modelo, 2 anos no mesmo modelo, e uma GG no mesmo modelo. Você acha que você vai vender isso quando? Isso não existe. Então a modelagem de 2 a 10 anos, isso não existe. Não para quem trabalha, porque a gente tem que trabalhar com aquilo. Aqui está um exemplo, eu vou atender com essa modelagem aqui um público masculino, tá? Então eu vou pegar desde o jovem, que é a P, aí eu vou pegar a M, que é o padrão normal, a G e a GG. Mas a XGG eu quero nessa modelagem. Não existe. Não para mim. Júlio, então não existe essa modelagem para GG? Pode ser que alguém veja a modelagem, copie ela para G, GG, XGG e daí por diante. Então é isso que vocês têm que aprender. Não se tem uma modelagem toda completa. Por outro lado, não se consegue colocar em programazinhos, não sei, em CADs, que tiram riscos aí de 10, 12 metros. Tem que ter um investimento muito alto nisso, né? E uma inteligência muito grande para poder colocar esse tipo de sistema. Porque não adianta, não é só o papel. Você pode ter o melhor CAD do mundo, se você não tiver um talhador que conhece o tecido, você acaba com ele. Então é necessário, gente, estudar a modelagem ainda que vocês estejam começando. Se vocês querem fazer alguma coisa para vocês, ou vocês vão pagar o trabalho de uma modelista, ou vão pagar por muita modelagem que não vai dar certo, ou que vai dar certo, sei lá, ou então vocês vão ter que estudar a modelagem. Gil, então eu estudei modelagem, sei tudo. Conheço 90% das modelistas que eu conheço, não conhece todos os tecidos ou não conhece o sistema de corte. E isso é um trabalho em conjunto. Lembrem-se, vocês estão falando em costura industrial. Não existe indústria de um só. Eu não corto, vendo, faço tudo sozinho. Então não existe isso. Se vocês estão iniciando na costura, parem para poder pensar nisso. Júlia, eu sou estilista, então eu vou desenhar isso, faz esse molde para mim. Simples, tranquilo, traz agora, faz. Ou para qualquer modelista. Mas tem um custo nisso, maninho.
Quantas horas vai ficar ali perdendo por causa daquilo, para poder fazer, só chegar até o molde. Tá? Então modelagem é um segredo. É um segredo. Não, você ensina sim modelagem, mas a sua modelagem específica não é uma moeda de troca. Tá? Muito raramente você vai encontrar um molde que está realmente sendo vendido. As pessoas me mandam fotos de peças que vêm da China, né? Pega um site chinês, eu quero essa peça. Você vai continuar querendo, porque tem que avaliar toda a forma de produção, não é só um molde. Você tem que avaliar o equipamento que vai entrar, as costureiras que vai entrar, o tecido que vai entrar, a pilotagem. Você tem que olhar tudo isso para que você tenha um molde correto para você, daquele jeitinho que você quer. Entendeu? Então é aí que entra a diferença e a necessidade do modelista. Gente, mas eu tenho recursos, eu tenho tudo. Eu estou cansado de ver gente com recursos se lascar todo. Por quê? Porque desconsidera o trabalho da modelista, desconsidera o trabalho da costureira. É como a moça falou, trabalhou a vida inteira e não conhece uma peça, uma ficha técnica. Por que ela não conhece? Porque a ficha técnica ela é elaborada por uma modelista. Muito provavelmente ela está trabalhando a vida inteira e não teve a devida informação. Então, quem é que vai te dar essa mulher? Ou ela vai te dar a dica, ou ela vai te mostrar o processo de montagem, o tipo de tecido que foi desenvolvido, tudo direitinho, para que você chegar lá e monte essa peça, e essa peça não te dê dor de cabeça. Ela vai avaliar, foi feita aqui sei lá, uma ponta cadeia, com uma coisa ali, foi colocado tal ribana, aqui foi colocado uma ribana com tal gramatura, o capuz tem forro, o capuz não tem forro, tudo isso ela vai te dar informação. Por quê? Porque a partir do momento que sai o papel dela, ela já está pilotando essa peça quando sai da mão de uma modelista, está pronta para que você utilize. Júlio, então ela fez uma modelagem para mim, está tudo certo. Não, ela ainda vai parar, ela vai analisar o tecido que vai entrar, vai ver os custos, aí você vai fazer os custos que vai dar, você entendeu? Muitas das vezes é igual moletom. Moletom é uma beleza, né? Às vezes a pessoa olha para uma modelagem e fala, beleza, tem a modelagem. Quando ele corta o danado do moletom, ele encolhe, né? E aí a peça fica completamente diferente, sabe? Então é um processo e não um molde. Tem todo o trabalho por trás disso aqui, esse trabalho é da modelista, ainda que você tenha recurso. E se você não souber, quando se corta em produção, ainda vai perder dinheiro. Se você não tiver as ferramentas certas, você vai perder dinheiro. Júlio, mas por que uma modelagem é tão cara? É tão cara porque tem tudo isso por trás. Quem é que vai pegar Vou fazer um exemplo. Quem é que vai pegar uma peça que está vendendo e simplesmente te vender? Só se ele não tiver nem aí para essa produção. Porque muito raramente a modelista, hoje em dia, tem sido... as pessoas têm desconsiderado o trabalho da modelista. Tudo é um pedaço de papel. Pedaço de papel tem uns montes ali. Para mim, cada molde desse é 100 pila. Você entendeu? Cada um desses que eu estou vendo aqui é uma peça de 100 reais na vitrine. Então tem um valor. E com cada um molde desse, você se tira X quantidade. Entendeu? Então não é uma coisa que dá para você colocar num arquivo de PDF e falar para fulano, olha, pode fazer e produzir. Não é dessa forma. Né? Eu tive até conversando, vou citar um canal aqui que é da Elza Guiar, justamente isso. Ela trabalha em cima da modelagem das calcinhas dela o tempo todo. Isso é um trabalho que é cansativo, que tem um custo muito grande atrás dele, porque cortar e produzir depois de você ter um molde pronto, perfeito. Se você gostou da peça, você tem a modelagem, ficou perfeito, né? Você ainda pode cometer o erro de cortar errado. Mas desenvolver essa modelagem, que vai dar certo, aí é outra conversa. Porque tem todo um conceito até você vender o produto. Então vocês têm que parar e pensar nesses detalhes, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aí. Encaixe. Bom, outra coisa interessante de falar. Geralmente, é aquilo que eu falei, a gente trabalha com linha. Então a gente não trabalha com todos os tamanhos, a gente trabalha com um determinado público, né? Então os encaixes das modelagens,
é outra coisa que se pode parar e prestar bastante atenção, tá? O encaixe de modelagem no corte, no tecido, né? Ah, como é que eu corto? Quanto que dá? Não existe isso, gente. Cada coisa dá um determinado tipo de comprimento de tecido. Então não é, a não ser uma coisa muito simples, né? Mas não dá para você dar uma estimativa de quanto que dá para uma pessoa. Tem que se saber o quanto de tecido que tem, que tipo de modelagem que é, que forma que tem de encaixe, quais são os sentidos do molde, quais são as larguras do tecido, para você dar uma noção para essa pessoa do que ele está fazendo. E isso é demorado, tá? Perda também é interessante falar, porque a perda vem no encaixe, né? Se não souber encaixar, a gente vê muitas aulas disso, até em CAD, né? E eu fico olhando, eu falo assim, meu Deus do céu, né? Às vezes está uma greta em tamanho dessa aqui, a pessoa está encaixando o molde, encaixa ele todo certo, coisa desse jeito aqui, né? Quando você pode encaixar um para uma. Aqui está montado diferente, né? Aqui por causa do papel, é o aproveitamento do papel, mas do jeito que está ali eu não poderia encaixar, né? Eu teria que fazer igual está aqui, um para um lado, outro para o outro, né? São detalhes, e cada molde muda o sentido. Tem moldes que não dá encaixe, que você perde mesmo nele, né? Eu sempre falo em saias godê, que é uma perda de tecido lascado. Modelagem, modelista e costura. Na seguinte ordem, né? Modelista, modelagem e costura. Gente, como eu disse, a função da modelista é saber o processo de costura. Então só ela está qualificada a mudar, alterar, rodar o processo ou se responsabilizar por ele. Não adianta culpar a costureira, porque a costureira não soube montar. É a modelista que tem que estar fornecendo a ficha técnica, que tem que estar acompanhando aquilo que está sendo feito, né? E tem que, caso não dê para ter a produtividade, é ela que tem que ter as devidas explicações. Talvez a empresa também não tenha os equipamentos necessários, tá? Então a costura é uma questão de montagem. E aí vai se fazer o estudo. Através da modelista é feito o estudo do processo de montagem para calcular tempos e esse tipo de coisa. Então esse é outro erro. Será que dá tempo para eu poder fazer isso? Tem gente que me fala assim, olha, estou precisando disso, mas é para amanhã. Não existe isso, gente. A pressa é sua, não é da pessoa. Então você tem que pensar anteriormente a esse tipo de coisa. Modelagem em tecido plano. Não sei se já falei. Modelagem em tecido plano comporta diferente. Em questão de modelagem, o tecido plano não tem muito sedimento, alguns casos, tá? Não sei se tem elastano, algumas coisas assim, né? E a forma de cortar é completamente diferente de corte de malha, também os encaixes são completamente diferentes, né? Eu acho que no tecido plano dá para fazer até alguns aproveitamentos assim que nem são perceptíveis, na malha se percebe rapidamente. Tá? Então a modelagem de tecido plano tem uma vantagem muito grande. Se você tem uma camisa social, ela quase que vai bater para tudo, né? O que vai fazer os detalhes. Então você pode fazer modificações de detalhes. Falando em modificações, aquele negócio, você pode ter uma modelagem, mas vamos supor, você comprou a malha da malharia São José e a sua modelagem bateu, ficou uma peça linda. Aí você compra da malharia Santo Antônio. E às vezes é o mesmo fio 30, penteado, cardado, seja lá o que for. E você coloca e aí você percebe que a peça não ficou a mesma coisa. Mas o fio é o mesmo, é malha fio 30, é penteado, ou é cardado, ou é isso, é aquilo. Não interessa, pode sofrer. Então antes de fazer todo tipo de peça, ainda que chegue a modelagem para você, você tem que testá-la, se necessário fazer correções. Então muitas das vezes coloca a culpa na modelista. Esse é um outro erro muito grande, coloca a culpa na modelista em tudo. Uma modelagem modelista, mas às vezes ela está no processo de costura errado, no processo de produção errado, com equipamento errado, com tecido errado e sem pilotar. Não se faz costura sem pilotar, tá ok? Para ver se eu deixei mais alguma coisa aqui. Para passar. Modelagem plano malha. Modelista e costura, eu acho que eu já falei também que modelista sim tem que saber costurar e tem que saber costurar bem, tá? No tecido plano ainda tem que saber passar também. Outra coisa que eu quero deixar a dica para vocês aqui, gente, não se costura tecido plano sem passar, tá? Tem milhares e milhares e milhares de pessoas me falando sobre tecido plano, não se costura, simplesmente não.
tá? Tem que passar, eu vou até falar em gabarito, às vezes até em malha a gente trabalha com gabaritos, porque algumas coisas, igual bolsa, a gente tem que passar, né? E no tecido plano você tem tertela, tem um monte de coisa. Então a modelista, ela trabalha com costura também, tá? Então ela tem que saber costurar. O modelista que não sabe costurar ou não sabe resolver o problema da peça, vai sobrar para ela no final da coisa. Então quando eu vejo muito isso. Muita modelista nova que às vezes está trabalhando, chega, vai pegar uma produção, quando chega lá ela não sabe resolver um problema de coisa. Ela perde a moral com a costureira, porque muitas das vezes a costureira sabe fazer essa correção. Outra hora ela perde um emprego porque a produção deu toda errada. Já vi muito isso acontecer. Por quê? Porque não conhece o processo de costura. Não basta ter o molde, não basta fazer a modelagem. Tem que se testar, tem que se corrigir todos os processos, tá ok? Bom, eu acho que era só isso, tá? Quanto à modelagem em PDF, gente, eu quero fazer uma correção aqui. É o seguinte, eu estou falando aqui para pessoas que trabalham, que pensam em produção para trabalho, tá? Então, eu não estou falando aqui costura doméstica. Outra coisa que eu quero falar é sobre modelagem, modelistas também que trabalham com ateliês, esse tipo de coisa. Sim, elas trabalham com peças únicas, não tem toda essa preocupação e também tem um custo muito grande dessas senhoras ao estar trabalhando e fazendo uma peça para você ir numa festa, tá? Então, a modelista que se preza tem um valor considerável nisso, porque são horas até chegar uma peça, tem um gasto muito grande. Isso é bem simples para vocês entenderem, vocês que já trabalham em casa, quando uma cliente chega na sua casa e leva um pedaço de tecido e você começa a costurar e começa a ter que ajustar aqui, ajustar ali, ajustar lá, né, só no olhômetro ali, né, quando muitas das vezes falta para a cliente entender isso, que a peça é exclusiva, a peça é única, então também tem um custo na modelagem ali, um custo no teste dessa peça, né? A Valkyria sempre me fala que ela está fazendo o curso dela e faz o tecido, faz tudo em TNT. Se está indo no plano, não tem nada, até mesmo não acho problema. Na malha não daria muito certo não, tá? Deixa eu ver. Graduação. Graduação é aquilo que eu falei, né? Você tem que escolher, né, o público que você vai atender e trabalhar sempre dentro. Eu trabalho no máximo com 4 tamanhos, né? Mas é aquele negócio, cada um pensa diferente. Então é isso que eu queria dar de dica para vocês sobre modelagem, gente. No próximo vídeo, como eu mostrei, eu vou estar fazendo uma questão de gabarito, tá? Mostrar para vocês gabaritos, algumas coisas de gabarito. Não vai dar para abordar tudo, porque cada peça tem uma diferente, mas eu vou dar uma dica para vocês aí, tá? Sobre gabarito. Fiquem com Deus, fui, tchau!